pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar um pouquinho de estereótipos, mais especificamente do feminismo e da demonização dessas mulheres que lutam por seus direitos. Antes de mais nada, deixa o joinha aqui, ativa as notificações no sininho aqui embaixo e não esqueça de se inscrever e passar para o maior número possível de pessoas. Esse vídeo é muito importante, eu falo isso porque depois que eu criei esse canal, que apesar de não ter muitos inscritos ainda, eu recebo um retorno mais pessoal, mesmo pessoas não curtindo o meu canal ou se inscrevendo no canal, eu trabalho com muitas pessoas, então volta e meia eu converso com elas ou as pessoas me mandam mensagens no WhatsApp, Facebook e assim por diante. E eu também acabo recebendo muitas vezes mensagens de ódio. E muitas vezes as pessoas me mandam pelo bate-papo do Face. E esse carnaval foi bem engraçado, porque eu pensei assim, cara, eu tô bem cansada. Eu vou ficar aqui sozinha, cansada, estudando, na minha. Porque eu não quero problema, eu preciso descansar e dar uma pausa um pouquinho no canal. Só que eu continuei recebendo mensagens, né? E eu comecei a receber uns vídeos bem absurdos. Eu não tenho problema que as pessoas venham e me passem vídeos querendo realmente saber a minha opinião. Só que assim, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo. A gente tem a lei de causa e efeito. E assim, uma coisa é a pessoa falar, Thaís, olha que absurdo esse vídeo aqui. Outra coisa é a pessoa falar, nossa, Thaís, será que esse vídeo tá certo ou não? E uma coisa bem diferente é a pessoa passar um vídeo absurdo, assim, que qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção vai olhar aquele vídeo e vai falar, meu, esses dados aí estão meio estranhos. E aí a pessoa vai questionar, mas não, a pessoa pega, manda um vídeo lá, e não foi só uma pessoa, não foi só um vídeo, vídeos absurdos, vídeos assim. E aí você vai conversar com a pessoa e você vê que assim, aquela questão da demonização mesmo, reprodução de estereótipos e aquela pessoa que realmente não dá para conversar. E aí o problema disso é que, primeiro, você começa a perceber a quantidade de vídeos e textos deturpando teorias existe na internet. A internet é um instrumento muito bacana para a gente ter informações, mas também é um ambiente muito perigoso. Aqui no YouTube mesmo tem canais de demonização do feminismo. Né? O que seria esse feminismo? Eu acho que eu já passei em outros vídeos. O feminismo é um movimento que luta pelos direitos iguais. Eu não estou falando para eu ser mais que você, não é um machismo às avessas. Feminismo é muito diferente do machismo. Machismo é uma educação da sociedade baseada em questões de gênero. Sim, o machismo é uma questão de gênero, onde eu reproduzo o estereótipo da mulher como aquela pessoa meiga, aquela princesinha que não sabe fazer nada sozinha, que ela tem que se dedicar completamente ao homem, que ela nasceu para ter filhos, que ela é devotada à maternidade, que a mulher naturalmente é mais humana, mais fofa e assim por diante, aquele estereótipo da mulher. E o homem, naturalmente, ele é um cara mais confiante, ele é o provedor, ele é o macho alfa, ele é o cara que sabe de exatas, né? Existe essa reprodução também. É o cara que vai organizar a zorra toda, o cara que vai comandar a zorra toda. Então, assim, é um estereótipo muito ruim para o homem, que aí deixa o cara assim num patamar de que ele tem que ser o pilar de toda uma estrutura familiar e todo mundo tem que depender dele. E para a mulher, que se a mulher quer fazer alguma coisa ou se a mulher quer ser diferente, ela também é crucificada. E aí tem aquela questão de que como o cara tá aqui em cima e a mulher tá aqui embaixo, ele acha que ele é o dono da mulher. E também existe uma pressão social para que esse cara tenha esse tipo de comportamento. Então, dependendo do lugar que esse cara tá,
ele vai ser mais ou menos agressivo. Se ele está numa cidade, ele às vezes vai ser agressivo mesmo sabendo que não é tão tolerado. Então ele vai agir de uma forma, e se ele está num lugar mais distante, ele vai agir com uma forma de agressividade 1000 vezes maior, com sentimento de posse 1000 vezes maior. E aí o feminismo vem não só por conta da violência doméstica, que hoje a gente está falando muito, mas por questões básicas da mulher poder ter o direito sobre o seu próprio corpo, que a gente tem muito essa questão da castidade, da mulher como pura, a mulher que tem que ser protegida e ficar dentro de casa esperando o homem certo chegar. E também tem a questão do trabalho, né? Até pouco tempo aí, mulher não podia trabalhar, mulher casava, tinha que ficar em casa lá cuidando de criança. A questão da mulher poder dizer para ela mesma se ela quer ou não ter filhos, se ela quer ou não se casar, que também tinha essa questão, né, do homem ser criado para ser livre e ele escolhe o que ele quer da vida dele. E a mulher não, a mulher é aquele ser que só serve para casar, como se o único objetivo de vida da mulher fosse o casamento. Então uma mulher que não se casava era uma mulher que era motivo de chacota, como se ela fosse uma perdedora e coisas do tipo. São estereótipos que geram violência. A questão da gente demonizar as feministas, que são essas mulheres que lutaram para que uma mulher pudesse trabalhar, até hoje estão lutando para que elas consigam receber salários iguais nas mesmas funções, para que a maternidade não impeça essa mulher de ganhar os seus salários ou de conseguir um emprego. Eu tenho a história aí de uma amiga minha que ela teve 2 filhos, a empresa deu um jeito de demitir essa mulher por conta disso, e depois quando ela ia procurar emprego, as empresas, ela já chegou a ouvir isso, né? De uma empresa que eles não iam contratá-la porque criança em idade na primeira infância ficava muito doente. Aí eu fico assim na minha reflexão, né? Engraçado, ela tá doente, mas ela não tem pai. Pro homem não tem esse problema do cara conseguir um emprego se a criança tá nessa primeira infância. Porque que para a mulher ainda hoje existe essa questão de que as pessoas acham que é apenas função da mulher cuidar dos filhos. E também tem outra questão, né? Muitos homens não aceitam e muitas mulheres também não, mas da mesma forma que o homem pode ajudar em casa, a mulher também pagar uma conta, dividir a despesa. Essas questões são bacanas para que tenha um relacionamento saudável. E aí na base da conversa, com igualdade, assim, da mulher falar quando ela não quer, do homem falar do que ele não gosta, não impor. Então esse tipo de coisa é uma educação e é um aprendizado para a não violência. Então quando eu falo de não violência, eu falo da não violência para o homem e para a mulher. E aí eu vou falar da reprodução de estereótipos. No caso da feminista, que está brigando por os seus direitos, a gente sempre encontra comentários falando de mulheres feministas como sendo agressivas, como sendo loucas, como sendo más, como sendo pessoas extremamente opressoras com relação a outras mulheres. Então, quando eu vou entrar na questão da agressão a mulheres, é mulheres que agridem outras mulheres também por conta do machismo. Então, o machismo, ele é reproduzido por homens e mulheres. Mulheres podem agredir outras mulheres, mulheres também podem ser agressoras. Então, no caso, assim, hoje mesmo, eu vi uma foto, eles colocaram uma mulher num protesto feminista, não sei de que país, colocaram uma foto assim, vocês não vão se depilar porque depilar não é natural. E a mulher tava com piercing. Ah, e o seu piercing é natural. E aí tinham outras mulheres rindo daquilo. Aí eu falei, gente, é uma coisa meio óbvia que uma pessoa muito maldosa foi lá, pegou uma foto X que a gente não sabe nem de onde que é, por que a mulher fez aquilo, pega, coloca a feminista como uma pessoa que está querendo impor que as mulheres sejam de um determinado jeito, sendo que o feminismo não fala isso. Aliás, a questão dos pelos, são poucas mulheres que eu vejo fazendo isso, e também é um direito delas, da mesma forma que um homem tem o direito de se depilar ou não, que isso está mudando muito, principalmente o pessoal que faz academia. E assim, o cara tomar banho, ele não é porco. Por que a mulher, eu vi várias mulheres atacando outras mulheres, falando essas porcas. Por que se depilar ou não é sinônimo de limpeza ou não? Da onde que veio isso daí? Né? Isso daí que eu saiba é um negócio que veio lá dos anos 90.
Eu tenho a minha visão sobre esse tipo de coisa, por exemplo, eu me depilo, mas as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem. E não é por isso que você tem o direito de atacar uma mulher que não se depila. Da mesma forma que ninguém ataca homem que se depila. Às vezes eu já vi atacar assim, de chegar e falar que o cara é gay por se depilar, mas também é um direito do cara. Então é esse tipo de coisa que eu acho extremamente agressiva. Eu acho não. Essas coisas são agressivas. É aquela coisa de chegar e falar assim. Eu odeio vídeos assim, que a pessoa chega e fala assim: ah, as feministas não falaram isso pra você, coisas que as feministas esconderam de você. Sempre quando vai falar de violência contra homens. Gente, é só pegar coisas de estatísticas. Quem é que mais morre no Brasil? Aí você vai lá ver. Tem o IPEA, inclusive, de 2019, que saiu agora, que você pode procurar lá sobre o IPEA, que você vai encontrar. IPEA 2019, você vai pegar todo o mapa da violência brasileira e você vai saber, inclusive, onde que é maior aquele tipo de violência e o porquê. Então, quem é a pessoa que mais morre no Brasil? O trans. Quem é a segunda pessoa que mais morre no Brasil? No caso, assim, por questões de violência e de intolerância, tá? Eu não tô falando de questão de morrer aí na rua, que é óbvio que você vai ver que é o homem. Mas geralmente são homens matando homens, não por questões de ódio. Agora, por questões de ódio, trans. Ah, quem é, em segundo lugar, a pessoa que mais morre? É as mulheres lésbicas e o público LGBT. Depois, quem que é a pessoa que vai morrer? Mulher negra. Da mesma forma, assim, é muito interessante quando a gente pega o IPEA, que a gente percebe que a crescente da mulher negra que sofre violência está aumentando e a mulher branca, o índice de violência com relação à mulher tida como branca, né, está diminuindo. Então é uma questão social para a gente estudar o porquê que isso está acontecendo. Porque a gente tem uma questão de LGBTfobia aqui, a gente tem uma questão de racismo que está interligada. Então a gente querer esconder esse tipo de coisa é negar os fatos. Então a gente toma cuidado com esse tipo de coisa. Quando eu pego e reproduzo esse estereótipo negativo da mulher forte, que naturalmente ela é agressiva, eu coloco, assim, às vezes uma atitude isolada de uma mulher que nem sabe o que é feminismo, ela quer ter um comportamento de dominação para o homem, que isso não é feminismo, mas existem pessoas que se dizem feministas sem serem também. Então, esse tipo de pessoa violenta ela não está reproduzindo estereótipos feministas, ela está sendo violenta. Agora, não é a maioria das mulheres que fazem isso. Feminismo é cultura de paz. O feminismo luta por igualdade de direitos para que a mulher não morra, para que os homens consigam ter a sua personalidade, para que o homem procure uma terapia sem achar que ele é menos homem por isso, e para que a mulher possa ter a função que ela quiser dentro de uma empresa, para que a pessoa siga a carreira que ela quiser sem problemas, tanto homens quanto mulheres. E essa é a verdadeira luta do feminismo, que envolve aí uma educação. Então, quando alguém chega e chama uma mulher feminista de feminazi, ela está autorizando as pessoas a serem violentas com essa mulher. E aí, você pega todas as mulheres na hora de cometer esse tipo de violência para falar que é feminista, ela é muito forte, então ela merece ser estuprada. Ela é muito forte, então quando eu chego e passo um vídeo falando assim, o que as feministas não falaram para você, coisas que os feministas esconderam de você. Aí pega e coloca assim coisas negativas, colocando as feministas como vilãs da sociedade, como se não precisasse existir o feminismo. Eu já vi gente questionando a Lei Maria da Penha, que na verdade não é uma lei que abrange só a mulher, que essa mulher era morta, ela era tida como invisível, era autorizada essa mulher morrer.
a esse marido era autorizado que ele batesse na mulher porque a mulher era mera posse. E para ter uma lei Maria da Penha, foi preciso acionar a imprensa internacional porque não tinha uma lei apropriada para que essas pessoas, porque mulheres, antes de tudo, são pessoas que não eram tratadas como pessoas, já que era autorizado que elas morressem por um sentimento de posse, para que existisse uma lei para que essas pessoas parassem de morrer. E aí, essa questão do invisível vai muito mais além. Quando a gente pega essas pessoas que fogem do gênero, essas pessoas acabam sendo invisíveis se eu não falar sobre elas. Então, como é que eu vou pensar sobre uma pessoa invisível? Eu posso simplesmente achar interessante, eu posso achar estranho, eu posso me sentir no direito de rir dessas pessoas ou até de ser intolerante. E aí a educação, eu jamais vou educar uma pessoa para ser gay ou trans porque a pessoa nasce daquela forma. Por isso que não é uma ideologia. A educação sexual está aí para a gente ter respeito por pessoas tidas como diferentes, no caso, por elas não serem heterossexuais, tá? E aí a questão da gente ser mal o suficiente para demonizar um movimento que está aí para salvar vidas e para fazer com que a mulher tenha mais chances aí de não ser estuprada, de não ser morta por questões de ódio, a luta das mulheres para que elas consigam trabalhar em qualquer profissão sem serem estigmatizadas ou ridicularizadas, a questão da mulher trans parar de morrer. Então, essa série de questões que as feministas lutam, né, que é uma questão educacional, vem alguém, pega uma atitude isolada e coloca todas essas mulheres no mesmo barco. E isso acaba com todo o movimento, você vai demonizar todo o movimento e você autoriza todas as pessoas da sociedade a serem agressivos com essas mulheres. Então você está podando um movimento que está aqui para melhorar a população, para melhorar a vida das pessoas. E então eu gostaria de atentar as pessoas para isso. Eu não sou obrigada a ver todo tipo de vídeo. É óbvio que é bom a gente ver o título e ver se a pessoa às vezes está falando besteira, ou às vezes o título é colocado intencionalmente para causar um sensacionalismo ali, mas existem pessoas muito maldosas que colocam esse tipo de título justamente para demonizar e para autorizar essa violência de continuar existindo, tá? E então eu gostaria que a gente pensasse muitas vezes, né, na hora de fazer piadas, porque piadas também são violência. Tem muitas piadas que perpetuam essa violência, ao mesmo tempo que fake news falando sobre feminismo também são uma violência. Então, antes da gente demonizar, eu gostaria que as pessoas procurassem entender antes de sair falando um monte de besteira por aí, tá bom? Vamos pensar mais sobre isso, coloquem aí o relato de vocês, que eu tenho certeza que vai ter um monte aqui. E é isso aí, né? Vamos continuar estudando, ser enérgico quando alguém chega e fala uma besteira e eu percebo, tá? E continuar amadurecendo e crescendo, sempre estudando os assuntos para não sair aí perpetuando ódios, perpetuando aí notícias inverídicas e assim por diante, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. Beijão.